Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo, estamos nos aproximando do fim de mais um ano e com certeza todos nós queremos avaliar a nossa vida. Todos nós queremos nos preparar para termos um ótimo 2019. Uma ótima maneira para nós nos prepararmos bem para termos um bom ano, para termos o melhor ano da nossa vida, é recordando o verdadeiro propósito da nossa existência. Quando Deus nos criou com um propósito muito claro. Deus nos criou com um desejo muito claro no coração dele. O desejo de Deus é a nossa santidade. Muito mais do que tenhamos sucesso, muito mais do que tenhamos muito dinheiro, muitos bens, muitos amigos e até mais do que a nossa felicidade. O propósito, o alvo, a meta de Deus para a nossa vida é a santidade. Porém, muitas pessoas, eu ouso até dizer que a maioria dos católicos não conseguem entender o que de fato significa santidade. Algumas pessoas pensam que ser santo é ter a cabecinha um pouco torta, falar fino, dizer amém para todas as coisas. Não, isso não é ser santo, isso é ser tolo. Ser santo é ser uma pessoa forte, firme, decidida, que faz bem aquilo que deve a pessoa fazer. Ser santo não significa ser perfeito. Só Jesus e Maria Santíssima não tiveram pecados. Padre, se ser santo é tão importante, o que nós precisamos fazer para ser santos? Nós celebramos hoje a festa da Sagrada Família. As leituras belíssimas, o Evangelho belíssimo, nos dão dicas muito práticas de santidade. Vejamos algumas delas. Primeira leitura nos diz: honrai pai e mãe. Nós temos na Bíblia 10 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos dizem da nossa relação com Deus. O 4º mandamento é o primeiro mandamento em relação ao próximo. O 4º mandamento, todos nós sabemos, honrar pai e mãe. O que existe de mais sagrado na face da terra é honrar pai e mãe. Possivelmente muitos de nós estamos distantes dos nossos pais. Alguns distantes fisicamente, como eu, porque os pais moram em outro país, em outra cidade. Cuide dos seus pais. Nós temos aqui alguns jovens, e como que é bom ver jovens na missa. Vocês que são jovens, algumas crianças, cuide do seu pai, cuide da sua mãe. Eu imagino como que deve ser a vida de um pai depois de um longo dia de trabalho, um dia de muitos desafios, de muita luta, e chegar em casa e perceber que tem ainda um filho mal educado, um filho que não respeita o pai e a mãe. Filho, independente da sua idade, todos nós somos filhos. Cuide do seu pai, cuide da sua mãe. Se o seu pai e a sua mãe já faleceram, através daquilo que eles ensinaram, você pode cuidar deles. Os seus pais continuam vivos na sua memória, os seus pais continuam vivos na sua vida, também à medida que você vive aquilo que eles ensinaram. Seja um bom filho, seja uma boa pessoa. Entre todas as prioridades, depois de Deus, está a nossa família. E eu imagino ser casado não é fácil. Eu falava sobre isso ontem quando nós meditávamos na tarde de ontem aqui na igreja sobre a Eucaristia. Eu penso que em muitos momentos o casamento é até mais difícil do que ser padre. Por exemplo, quando eu estava no Brasil, as coisas começaram a ficar um pouco difíceis em alguns aspectos na minha vida, e eu pensava, puxa, a convivência nesse local não é fácil. De repente eu fui transferido para outro local, depois eu fui para outro. Mas vocês que são pais, que são casados, não existe transferência. De repente as coisas começam a ficar um pouco cansativas, difíceis na paróquia. Ano que vem eu vou para o Brasil, eu tiro 2 meses de férias.
tudo fica tranquilo. Mas quem é casado não pode tirar 2 meses de férias da esposa. Vocês não podem dizer, meu amor, eu quero 2 meses de férias. Você não pode dizer assim, por mais que você tenha vontade algumas vezes, bem, amor, paixão, me dê só um pouquinho de descanso. Me dê uns 10 anos sem você, só para eu descansar e ficar um pouco mais tranquilo. Não dá. Casamento é difícil. Casamento, uma grande missão. E como viver bem o casamento, como viver bem na família. A segunda leitura é fantástica. 5 dicas práticas para aqueles que querem viver bem na família, para aqueles que querem ser santos, para aqueles que querem cumprir a meta de Deus. 5 dicas muito práticas. Segunda leitura muito bem proclamada. Como eleitos de Deus, São Paulo diz, como eleitos de Deus, santos e prediletos. Só isso daqui já bastaria. Como eleitos de Deus, santos e prediletos. Depois do nosso batismo, Deus, Ele nos chama de santos. O normal da vida é ser santo. Deus, Ele chama você, não tanto de Daniel, de Maria, de João, Deus, Ele chama você de meu santo. E aos poucos a santidade vai diminuindo, por isso que existe a confissão, por isso que nós pedimos perdão a Deus, mas nós somos santos, ou seja, nós somos unidos a Deus. Revestivos de sentimentos de 5 sentimentos que Deus espera de cada um de nós. Se prepare, porque aqui está a chave da santidade. Aqui está a chave e o segredo de todo bom relacionamento. É da Bíblia? Não é da minha cabeça. Sentimentos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão. E aqui vem o mais difícil de todos, paciência. Sentimentos de misericórdia. Por que sentimentos de misericórdia? Porque eu não sou perfeito. Nós temos uma tendência muito grande de guardar no coração as mágoas que as pessoas causaram a nós. Mas nós não recordamos que nós causamos mágoas aos outros. Nós não recordamos que nós ferimos os outros. Um dia em casa eu conversava com a minha mãe e falei, mãe, a minha infância não foi muito fácil. Eu já apanhei de cabo de chuveiro, já apanhei de varinha, já apanhei de chinelo, de cinta, de tapa na cara, apanhei de tudo quanto é jeito. Ela dizia, filho, mas eu nem lembro. Eu falei, mãe, quem bate não lembra. Quem bate esquece, mãe. Quem bate esquece, mas quem apanha não vai esquecer jamais. Eu lembro. Filho, desculpa. Não, mãe, não precisa pedir desculpa não, isso foi bom para mim, eu aprendi. Mas é assim na nossa vida, muitas vezes nós não recordamos e não percebemos que nós ferimos, nós machucamos. Por isso, misericórdia. Perdoe. Eu tenho um grande conselho para quem é jovem e ainda não é casado. Se você disser assim, eu não sei perdoar, eu não consigo perdoar, eu não acredito no perdão, eu acho que o perdão não é possível, faz um favor para a igreja, para Deus e para a humanidade, não se case. Simples, não se case. Se você não está preparado para casar, não se case. Se você não está preparado para perdoar, não se case. Padre, eu não imaginei que o casamento era tão difícil. Será que alguém mentiu para você? Será que alguém te iludiu? Será que alguém disse antes que era lindo, maravilhoso, perfeito, sem problema, sem dificuldade, que sempre ia ser cheirosinho, que sempre o banheiro ia estar limpinho, que sempre ia fazer do jeitinho que você gosta, que sempre ia ser como um anjo caído do céu? Não. Misericórdia. Por quê? Porque Deus não se cansa de ter misericórdia. Casamento é missão. Primeiro sentimento, misericórdia. Segundo, bondade. Um dos maiores problemas da maioria dos casais, da maioria das pessoas, é porque nós trazemos problemas de fora para dentro da nossa casa. Brigou no trabalho, brigou na igreja, teve problemas de relacionamento na sociedade, volta para casa e desconta na esposa, no marido, nos filhos. Ninguém tem culpa disso. A nossa casa precisa ser um ambiente de paz, leve, tranquilo.
Para nossa casa, nós deveríamos entregar o nosso melhor. É fácil? Não. Não. Padre, o que eu preciso fazer para ter sentimento de misericórdia e de bondade? Primeira coisa, não desista. Não desista. Não desista. Falhou, caiu, respira fundo, peça o perdão de Deus e continue. Terceiro sentimento, humildade. Humildade. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo. Muito da parábola do filho pródigo. Muitas pessoas que vêm se confessar comigo, eu dou a parábola do filho pródigo. O filho mais velho era um filho que vivia uma vida correta dentro de casa, fazendo tudo o que o pai pedia, honesto, mas era uma pessoa cheia de orgulho no coração, uma pessoa que se achava melhor. Nós que somos católicos, que estamos sempre na igreja, na missa, nós não podemos cair nesta tentação, nos acharmos melhores do que os outros. De repente vem o filho mais velho, pediu toda a herança, gastou toda a herança com prostituta, com cassino, com bagunça, com esporte, com hotel, com comida, com bebida. Voltou para casa e o pai acolheu aquele filho. E o outro ficou com inveja. Posso até estar errado, mas eu penso que é melhor nós cometermos um grande pecado, andarmos um passo para trás, depois convertermos o nosso coração em uma vida correta, uma vida boa e humilde, ir para o céu, do que sempre viver uma vida água com açúcar, água parada, uma vida morna, cheia de orgulho, se achando melhor do que os outros, depois ir para o inferno. Humildade, humildade. Uma pessoa, e aqui guarde no coração o que o Padre diz a você agora. Se você for humilde, você quebra o coração de Deus. Se você for humilde, você destrói o coração de Deus. Você consegue tudo o que você quiser. Tudo. Nós não barganhamos com Deus. Você pode rezar 10 rosários todos os dias. Pode ser que você não consiga o que você quer. Você pode pedir a Deus de joelhos, andando daqui a Hong Kong, na nova ponte que existe. Talvez você não vai conseguir. Mas se você for humilde, eu acho que você consegue. Eu recebi uma foto esta manhã de uma pessoa simples, suja, sem camisa, no fundo da igreja, de joelhos e rezando. O primeiro pensamento que eu tive foi: o que esse homem, uma roupa, um corpo todo sujo, está fazendo na igreja? Sem camisa, rezando. Onde está o segurança? E alguém dizia no comentário desta foto: este é um coração sincero, que procura a Deus, porque não conseguiu consolação em nada nem ninguém. Humildade, humildade, humildade. Muitos de vocês, muitos de nós temos muitos dons. Existem pessoas aqui que são extremamente inteligentes, pessoas que são persuasivas, pessoas que são capazes de conseguir aquilo que quiserem, pessoas muito capazes, com muito dinheiro. Existem pessoas aqui que são bonitas, belas, bem apresentáveis, pessoas bem-sucedidas na sociedade. Existem pessoas aqui, talvez muitos de nós, que são pessoas fantásticas, pessoas invejáveis. Presta atenção no que o Padre vai dizer. Deus, ele vai colocar um espinho na sua carne. Deus, ele vai colocar uma dor na sua vida. Deus, ele vai colocar uma chaga na sua vida. Alguma coisa que vai doer muito, para você não perder a sua alma. Muitos vai ser um problema de saúde. Outros vai ser um pecado muito difícil de ser vencido. Outros vai ser uma dor no coração que não tem cura. Isso é pedagógico.
É melhor ter um câncer, sofrer, purificar o coração e ir para o céu, do que ter todas as mansões, todos os sucessos, todo o dinheiro, todos os frutos da terra e depois viver toda a eternidade no inferno. Deus, e você sabe do que eu estou falando, cada um conhece onde que a chaga dói mais forte. Você tem a sua. Não é desgraça, não é castigo, é uma pedagogia de Deus para fazer você ser humilde, simples e não se achar melhor do que os outros. Mansidão. Não perca a tranquilidade. E por fim, o último deles, paciência. Como que é difícil nós sermos pacientes. Vamos ao Evangelho e o padre encerra a reflexão. O Evangelho nos diz, e aí o padre diz sobre paciência, o último dos sentimentos e talvez o mais difícil. Todos os anos, todas as pessoas precisavam ir para Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando Jesus tinha 12 anos, Jesus ficou no templo. Depois de um dia, os pais perceberam que Jesus não estava entre eles e voltaram para Jerusalém para procurar Jesus. Todos nós conhecemos o texto. Mas o que tem por trás desse texto? Primeiro tem uma lei, na verdade existem duas leis. Primeiro tem uma lei que diz que uma pessoa que era judaica precisava ir todos os anos ao templo. Era uma lei. A segunda lei, uma pessoa que tinha 12 anos de idade já era considerado naquela época como um adulto. Já podia fazer aquilo que queria da vida. Não houve negligência nem pecado de Maria nem de José de não cuidar de Jesus. Por que ele não se perdeu com 9, com 11? Por que o texto diz com tanta clareza 12 anos? Porque com 12 anos o menino já podia escolher o que ele queria. E o primeiro ano, a primeira oportunidade que aquele menino Jesus, aquela criança tinha de escolher o que ele queria, ele escolheu Deus, escolheu o templo. Porém eu fico imaginando os casais de hoje se estivessem no lugar de Maria e José. Imaginem os pais de hoje, voltando para casa e de repente cadê o filho? O que o marido possivelmente diria para a esposa? Cadê seu filho? Você não cuidou do filho? Não viu onde que ele está? Parece que o menino não tem mãe, você não prestou atenção. Cadê o seu filho, meu bem, minha esposa? Você não percebeu que ele não veio com a gente? E a esposa possivelmente falaria ao marido: mas você é bom para falar, você é bom para criticar, mas você não me ajuda em nada. Podia colaborar um pouco, só sabe reclamar, ajuda um pouco. Em casa não ajuda, não lava uma louça, sempre acha que tem razão. Por que não colabora? Não, eu sei, você sempre tem razão. E aí já começaria a discussão. Nós discutimos e perdemos a paciência com muita facilidade. Maria e José, o que eles fizeram? Um olhou para o outro, perceberam que tinha um problema e procuraram a solução. Não perca a paciência com tanta facilidade. Gostaria de dizer ainda, muito mais do que não perder a paciência com toda facilidade, existe um sentimento que destrói todo relacionamento. E aqui eu penso que é o pior de todos os sentimentos, de todas as ações em qualquer relacionamento. Naturalmente não aconteceu com José e com Maria. O sentimento da indiferença. O sentimento. Aqui existe muito entre os casais chineses. Muitos até entre os casais portugueses. Casados, sem briga, com filhos, tudo parece normal, mas um vive como se o outro não existisse. Indiferentes, divorciados, mas vivendo na mesma casa. Cansaram-se um do outro. Mas é melhor ficar junto, porque tem uma promessa, tem uns filhos, o que a sociedade vai dizer? Não seja indiferente. É difícil? É, mas não seja
indiferente. Cuide. Diga palavras amigas. Muito mais do que o merecimento da pessoa, ali está o pai do seu filho, ali está a mãe do seu filho, da sua filha. Não seja indiferente. Que Deus nos dê esta graça, a graça de procurarmos a santidade, que não é ser estranho, a graça de procurar agradar o coração de Deus. Irmãos e irmãs, agora em silêncio, façamos nossa oração. Peçamos a Deus que a nossa família seja como a sagrada família de Nazaré. Não tão perfeita como aquela, porque será impossível, mas que a nossa casa seja um ambiente tranquilo, seguro. Peçamos que todos os filhos, principalmente aqueles que participam da nossa comunidade, que têm pais católicos, honrem, cuidem, respeitem de seus pais. Peçamos que todos os pais sejam sinais de José, de Maria, em suas casas. E por fim, Jesus, nós peçamos, e eu como sacerdote peço esta graça, que não desistamos, não desista do seu casamento, da sua família. Esta é a sua missão. Não desista, não desista, não desista.